Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos irmãos, mais um dia das nossas vidas, mais uma oportunidade que nós temos de exercitar a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio em prol da nossa evolução. A misericórdia divina e o Mestre Jesus estão levantando conosco, nos apoiando, nos fortalecendo, nos encorajando, a fim de que possamos, no decorrer do dia, expor, exalar o perfume da bondade, o perfume do amor, da caridade, da compreensão, do amor ao próximo, da paciência, a fim de que, ao final do dia, tenhamos a certeza de que fizemos o melhor por nós mesmos. Que este dia seja assim, que este dia seja lindo, maravilhoso para todos que nos cercam, que possamos desejar paz e harmonia, saúde e alegria para a humanidade neste momento de prova, de dificuldade. Que assim seja. Vamos ver qual será o tema do dia de hoje. É interessante como se estrutura a vida em sociedade. Estamos em estágio pouco avançado e vivemos em dependência uns dos outros. Os pobres e os ricos estão por toda parte, relacionando-se e convivendo, mas, em razão das diferenças entre eles, podem surgir invejas, violências, astúcias, estratagemas, em vez de colaboração, ajuda e entendimento. Todos juntos fazemos parte de uma grande corrente e devemos defender a paz entre seus elos. Por isso, alegre-se com o sucesso dos outros. Fique feliz se podem progredir. Isto é bom para eles e para você. Em nenhum momento inveje os que enriqueceram ou os que são bem-sucedidos de alguma forma. Você também tem poderes de luta, elevação e bondade. E se crê em si mesmo, já está com o sucesso guardado internamente. Perceba o que carrega consigo. Desperte, ame, tenha fé e haja. Você se surpreenderá com os resultados. Querendo, você pode o que os outros puderam, ou até mais. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, amigo Antônio. Bom dia, queridos ouvintes, amigos. Bom dia, o pessoal da técnica, que zelosamente prepara o ambiente para que este trabalho possa ir ao ar, esta reflexão possa ressoar no coração de muitos que nos acompanham. Enquanto eu te escutava, Antônio, o Evangelho abriu no capítulo 15. O capítulo 15 fala: fora da caridade não há salvação. O contexto desta tua história, deste teu personagem que incorpora as atividades do dia a dia, poderia, na positividade que nós devemos sempre afiançar para nossas vidas, se enquadrar no fora da caridade não há salvação. Por quê?
porque falavas do necessário que nós precisamos para nos mantermos na estrada que Jesus traçou para nós. E o necessário que nós precisamos para vivermos bem nessa estrada está lá nos ensinamentos do fora da caridade não há salvação. Então nós poderíamos trabalhar isso dessa forma, mas ao final da tua história nós poderíamos também enquadrar no capítulo 25, que fala sobre o buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Poderemos trabalhar também este capítulo do Evangelho. E este é um capítulo super necessário nos dias de hoje. É acreditar no nosso potencial. Acreditar que se o outro fez, tu também podes fazer sem invejas. O que se costuma é sempre estar com o dedo apontado. Sempre apontando esse dedão para alguém. Nós costumamos fazer isto. Porque nós não acreditamos que nós também podemos fazer aquilo que aquele outro fez. Levamos para as coisas materiais, sim. Ele comprou um carro novo. Ele trocou de carro. É os exemplos práticos. E eu não consegui fazer. Por que eu não consegui fazer? Mas não é só isso. Aquele cara parece que está sempre feliz. Por que eu estou triste? Tem também esse lado, além da temporalidade, da espiritualidade. Os tempos que vivemos são tempos de reflexão, tempos de nós pensarmos o que eu estou fazendo no planeta. Será que eu só vim aqui para fazer um estágio e voltar? Ou é algo muito maior do que isso? É este o grande momento de buscar a verdade, buscar aquilo que Deus colocou para nós. E que nós, envolvidos em todo esse trabalho operoso dos irmãos maiores, que prepararam toda essa nossa vinda aqui no planeta Terra, vamos fazer em cima disso. O que nós estamos fazendo em cima disso? O que eu posso fazer mais em cima disso? Seriam as provas e as expiações. Além de expiar, além de resgatar passados tenebrosos, eu também posso provar muito mais coisas ainda, através do meu trabalho, através do nosso trabalho em prol do bem da coletividade. É preciso, é necessário, é mister que trabalhemos cada dia mais, que busquemos então aquilo que ainda nós não achamos. Sempre, não tem idade para isso. Não é porque é jovem, ou não é porque já está mais idoso, já mais velho, que ele tem que parar. Ninguém precisa parar. Então vamos trabalhar a nossa reflexão de hoje dentro do capítulo 25. Buscai e achareis. Segundo o modo terreno de ver esta máxima, buscai e achareis, é semelhante a outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, do esforço de cada um. Está inserido na lei de progresso. Então, nós, dotados de inteligência, né? No início da humanidade, nós só procurávamos alimentos para sobreviver e meios para nos preservarmos das intempéries e dos inimigos. Mas Deus nos deu mais do que deu ao animal. Estamos numa faixa superior, então nos deu o desejo constante de nos melhorarmos. Essa aspiração de nos melhorar é que nos impele para frente, é que nos move a sermos criativos, é que nos retira da nossa zona de conforto. E aí a gente vai evoluindo intelectualmente e criando os confortos que a humanidade vê hoje que já possuímos. Mas a evolução não tem só a asa da sabedoria, a evolução tem a asa do amor. E a moralidade é a que compõe a asa do amor.
é o aspecto da nossa elevação interior. Então, dentro deste aspecto, o trabalho é uma lei divina, o esforço é uma lei divina. Para quê? Para que nós não fiquemos, não permanecemos na infantilidade da nossa existência, Antônio. Buscai e achareis, pedi, a porta abrir-se-vos-á, é aquilo que diz principalmente para o orgulhoso. O orgulhoso não gosta de bater a porta. O orgulhoso não gosta de buscar, ele acha que tudo vem às vezes na mão dele. É preciso, isso não é humilhação, é necessário buscar alguma coisa, é pedir. Se eu preciso também pedir. Faz-se necessário que eu peça essa colaboração. Da onde eu vou pedir? Se eu preciso principalmente do lado espiritual, através da oração, através daquilo que o Jussi falava agora, que é amor. O que está faltando na humanidade, na grande realidade, é o amor fraternal entre as pessoas. Quantos crimes passionais ainda, voltando agora aos dias de hoje, ainda estão acontecendo no planeta? Com tudo isso que nós estamos vendo de reflexão, de pararmos para pensar, ainda estamos em cima de crimes pelo dinheiro, ou pelo amor que não é amor, que é posse, que é possessão. Esse nunca foi amor e não será amor. Então é preciso também que nós busquemos este lado interior, de dentro de nós, portanto, que é o lado amorável. Todas as criaturas são amoráveis, mas elas escondem esta grande virtude que o Pai nos deixou. Não sei por que escondem, com medo de alguma coisa, ou pelo próprio orgulho, alguma coisa tem aí que nós costumamos esconder a amoralidade, este amor que nós temos dentro de nós. E para que nós possamos entender o amor, as suas nuances, para que nós possamos entender a energia desta virtude transformadora de seres, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos mergulhar para dentro de nós mesmos, a fim de nos capacitarmos de compreendermos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu vejo agora, neste momento em que nós estamos numa prova coletiva, toda a humanidade, muitas pessoas orando para que Deus termine com a pandemia, para que Jesus e suas falanges deem uma solução para o processo. Jussi, deixa eu te interromper agora aqui. Pode. Falaste agora em prova. Eu fiquei na dúvida, será isto uma prova ou será isto uma expiação que a humanidade está passando? Ou se enquadra nas duas? Nós, fazendo uma análise criteriosa, Antônio, eu diria que sim, é uma prova. É uma prova porque ela é geral. Mas é a expiação pelo fato de, no fundo, nós sabermos, nós que estudamos um pouquinho, ou que somos orientados pelo mundo espiritual de como a vida funciona, nós sabemos como é que os morbos e os fluidos deletérios do mundo espiritual acabam criando vida na matéria, pela intensidade do pensar, pela intensidade dos nossos pensamentos desequilibrados. Nós acabamos criando uma capa mórbida em torno da psicosfera terrena e estamos sujeitos às consequências dela. Então, sim, é uma expiação, mas é uma expiação não para todos, Antônio, porque não são todos que são os produtores. Talvez seja a maioria, mas alguns estão em prova porque vão enfrentar a consequência do evento da mesma maneira que aqueles que provocaram. E aí está o grande detalhe, só para complementando então o que tu dizias agora, de aproveitar, portanto, esta prova para o adiantamento da sua própria encarnação.
Isto é importantíssimo, que nós pensemos assim também. E não amaldiçoemos. Isso não é uma maldição, gente. Isso aí é algo que veio até como uma bênção. Eu não estou aqui pisando sobre ninguém, sobre as pessoas que estão sofrendo por isso. Não, de forma nenhuma. Uma bênção como um todo, para o globo todo parar, porque nós estamos indo para um lado tão difícil, estamos ainda enveredados para um lado tão difícil da humanidade, em que governos só queriam o seu bem próprio e só queriam, acima de qualquer coisa, a prática da temporalidade, a prática da materialidade. Bênção nesse sentido, de que veio assim, reflita, o que tu estava fazendo? Estava no caminho errado, estava no caminho tortuoso. Sim, nesse sentido, o vírus nos parou. Parou toda a humanidade, parou todos nós, para que nós pudéssemos olhar o que não queríamos enxergar, ouvir o que não queríamos ouvir. Então, as orações que nós endereçarmos ao alto agora, não é no sentido do que o Criador, que não criou o problema, venha debelá-lo sem que nós aprendamos a lição, a prova que nós estamos submetidos. Por quê? Porque se Deus é bom, justo, misericordioso e perfeito, Ele só cria o bem e as coisas perfeitas. Nosso estágio permite, através do uso do livre-arbítrio, as nossas incursões nos erros e na inferioridade. Mas isso não afeta o equilíbrio do universo, afeta o equilíbrio em torno de nós. Então, os espíritos superiores, comandados por Jesus e Ele próprio, estão zelando pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, no sentido de nós conseguirmos enxergar isso e vencermos a nós mesmos, porque esse é o objetivo desses acontecimentos seculares, porque a última grande pandemia foi há um século atrás. Então, se sob o ponto de vista da filosofia ou da explicação existencial da vida, nós estamos constantemente evoluindo através do nosso esforço e do nosso trabalho, então ajuda-te que o céu te ajudará, e este é o momento de nós nos ajudarmos, para então sim o céu também poder nos ajudar. Fazendo um comparativo, vivíamos em 1918 a Segunda Guerra Mundial, uma guerra tenebrosa, como foi a Primeira Guerra Mundial, uma guerra tenebrosa, repetindo, como foi a Segunda Guerra também. E por que será que chegou a gripe espanhola nesta época? Por que será? É só nós olharmos, ela não veio naquela época dizendo assim, humanidade, reformai-vos, façam novos alicerces. Acordai-vos. Acordai, humanidade. Ela veio para isso. Por que ela veio agora em 2020? Da mesma forma, um novo vírus perigosíssimo, mortal para muitas pessoas, mortal sim da existência terrena. Porque ela veio de novo. Acorda, meu irmão, minha irmã. Parem com as guerras fraticidas, parem com esta coisa tão difícil entre as pessoas ou entre si próprios. Amemo-nos como Deus, como Jesus nos amou. Amemo-nos uns aos outros. Esta é a grande lei, esta é a grande lição. De novo, ela veio porque a humanidade fremente de algo novo e não estava conseguindo buscar o algo novo nesta mudança secular, nesta mudança milenária, eu diria agora. Ela veio para nos dizer assim, de novo, acorda, desperta, saia desse sono letárgico e vamos buscar sim a lei maior, que é a lei que o Pai nos deixou aqui, que o Cristo veio exemplificar, e que exemplo o Cristo deixou para nós. Então, meus irmãos,
É desta forma que nós devemos entender as dificuldades que estamos passando. O desânimo não ajudará, a revolta não ajudará, a malandragem não ajudará, o exercício do poder não ajudará. O alto, através da sua bondade e a sua misericórdia, nos oferece uma oportunidade de reflexão para nos unirmos em torno da nossa condição de humanidade. Somos humanos. Vamos deixar a animalidade para o tempo em que foi necessário vivê-la. Já passou. Nós não precisamos mais usurpar, nós não precisamos mais massacrar, nós não precisamos mais ter todas as riquezas que a humanidade possui. Nós podemos refletir a respeito do equilíbrio, nós podemos refletir a respeito do bem-estar para todos. Nós podemos, através deste vírus, estender a mão a todas as pessoas que estão necessitadas, independente de raça, de credo, independente de posição social. Essa é a lição que nós temos que aprender. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. O que Jesus disse através de Lucas? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Aí que está o detalhe. As negociações planetárias vão continuar, cada um na sua economia, no seu trabalho, para que a fome cesse. Deus permitiu isso para que não haja fome. Não pode haver fome. Quando houver uma criatura com fome, algo está errado. Mas Jesus disse: eu vim tratar dos negócios do meu Pai, que é o negócio do espírito, da alma imortal. É preciso buscar no dia a dia este algo mais que falta agora na humanidade, que estava faltando na humanidade. E tenho crença, tenho fé que nós todos vamos alcançar. Nós viemos para a Terra para agir e ter tudo aquilo que nós podemos ter aqui na Terra, seja na parte material, mas principalmente equilibradamente também na parte espiritual. Então, já quase ao final do nosso programa, que nós possamos entender essas palavras de Jesus da seguinte forma: peçamos luz que deve clarear o nosso caminho, e nos será dado. Peçamos força para resistir o mal, e a força nós teremos. Peçamos assistência dos bons espíritos, e eles virão nos ajudar. É desta forma que nós precisamos entender. E talvez nós possamos de novo copiar uma frase do apóstolo Paulo, quando Paulo disse aos romanos: ninguém vive só para si, e ninguém vive só para si mesmo. Se nós copiarmos a natureza, por onde o rasgo de água corre, serve a tudo que o circunda. Nós também servimos a todos que nos circundam. Esta prova que estamos vivendo, ela serve para nós refletirmos desta forma. A nossa prece final vai para os nossos irmãozinhos que estão em sofrimento físico e também espiritual, A Andresa Zambarda Rodrigues, para a Dona Bromilda Kinac, para a Dona Maria de Lourdes, para o Antônio, para a Ângela Pereira dos Santos, também para a Dona Cecília. Dona Cecília, receba o nosso carinho, o nosso beijo, para a Jandiva, para o seu esposo, para a sua família, para a Josi Cortes, para a sua família, que estão também em oração conosco. Também poderemos endereçar essas energias positivas, e já o estamos fazendo, para a nossa irmã de caminhada Neuza, que trabalha conosco, para a nossa irmã de caminhada Ilone, que trabalha conosco, para a nossa irmã Alaide,
para a Fátima Ertel, para a Loura Sirrena, a Carla Berni, a Rose Winkelmann, para o Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, nossos ouvintes, para o Paulinho, nosso abraço no coração, também para os nossos colegas do Espiritismo na região, na cidade, a todas as casas irmanadas nesse processo de levar a luz do Mestre Jesus e o consolo do Espiritismo a todos os lares. Vai o nosso abraço e a energia boa deste momento. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.